Aqui nós temos um exemplo para retomar aí esse assunto do controle de risco, rever esse conceito que é colocado em alguns dos nossos cursos e em algumas palestras virtuais. No exemplo, eu tenho R$ 50.000, que é o capital operacional utilizado em bolsa. Digamos que eu trabalhe com risco máximo de 2% por operação, R$ 1.000. Eu quero identificar qual é a posição máxima que eu posso produzir numa operação em ações para estar respeitando esse limite de risco. Bom, a primeira coisa que eu preciso definir é o risco máximo, já foi definido R$ 1.000. Em seguida eu preciso definir um preço de entrada para a operação e o valor do stop daquela operação. Digamos que eu tenha um setup em que eu gere uma entrada em Petro em 43,40 com stop em 41,90. A fórmula que vai me dar a posição máxima é a seguinte: risco máximo dividido pela subtração entre preço de entrada e stop. Risco máximo é 1.000, preço de entrada 43,40, stop 41,90. Então eu chego a um risco de 1,50 por ação, eu divido 1.000 por 1,50, isso resulta no número de ações que eu posso comprar para não contrariar a regra dos 2%. Com isso nós temos 1.000 dividido por 1,50, 600 ações seria o limite da nossa compra, que daria R$ 26.040. Essa é a técnica clássica da regra dos 2% e a regra dos 6%. Além dessas regras básicas, eu utilizo uma regra adicional que é a seguinte: eu não coloco mais do que 1/3 do meu capital operacional numa única operação. Nesse sentido, se eu tenho R$ 50.000, 1/3 de 50.000 é 16.700. Como pela regra anterior eu poderia colocar R$ 26.000 nessa operação, eu acabo limitando pela minha regra de 1/3 máximo do meu capital numa única operação, ficando então com uma operação de 400 ações em Petro, a operação que foi demonstrada. Aqui nós temos o exemplo da operação no gráfico. O que levou a produzir essa operação foi a confirmação do rompimento de um pivô de alta. O mercado aqui rompendo um pivô de alta claro no gráfico diário, com o stop na seta em vermelho, logo abaixo da mínima da barra que rompeu, e o preço de entrada então perto do fechamento dessa barra que está confirmando o rompimento. E os objetivos traçados aqui pelas extensões de Fibo deste pivô de alta. Observem que em seguida o mercado produziu o movimento esperado, nós tivemos uma movimentação ascendente. Aqui em vermelho nós temos então a seta indicando o stop inicial da operação. Quando a pessoa começa a operar no mercado, geralmente ela começa através da seguinte técnica: identificado o ponto de entrada, eu vou colocar um stop inicial e em seguida, conforme o mercado vai se desenrolando, eu vou ajustando esse stop seguindo o movimento. Nesse caso, nós tivemos a movimentação de alta, uma correção de alguns dias, 3 dias aqui de correção, e o mercado produziu um fundo e rompeu o topinho anterior, o que possibilitaria o ajuste de stop da posição aqui da seta em vermelho para logo abaixo da mínima do fundo que foi formado nesse período, logo abaixo da zona de 44. Essa seria a movimentação normal de um trader que segue aquela técnica clássica de stop de proteção de lucro. Observem que novamente o mercado fez o movimento, corrigiu e agora parece estar rompendo novamente o topo anterior, o que produziria a possibilidade de ajustar o stop agora do fundo anterior para o novo fundo formado e assim por diante. Essa é uma técnica bastante simples de operação, gera trades mais longos e ajustes de stops conforme o mercado vai se desenrolando.
é possível produzir uma otimização dessa forma de operar. Por que seria interessante produzir essa otimização? Observem o seguinte exemplo. Nós tivemos aqui o rompimento de uma congestão de várias semanas. Né? O mercado produziu uma resistência clara aqui na zona de 14 e rompeu com um volume bom. Nesse rompimento, nós podemos fazer uma entrada com o stop aqui em vermelho, logo abaixo da mínima da barra que produziu o rompimento. O mercado faz esse movimento de alta, praticamente 10% em 5 dias de movimentação. Nesse ponto, o trader se pergunta: será que eu vou deixar o meu stop aí na seta em vermelho em 13,80? Se o mercado recuar até esse patamar, eu vou sair de uma posição de 10% de lucro para uma posição de algum prejuízo, visto que o meu stop está um pouco abaixo do preço de entrada. Por outro lado, se eu encerrar a posição aqui por volta de 16, eu posso estar perdendo a continuidade do movimento. O mercado pode subir mais 10, mais 20, mais 30%. Se eu vender agora, eu vou ficar de fora desse possível movimento, da continuação desse movimento ascendente. Como resolver essa briga entre a nossa vontade de realizar o lucro no curtíssimo prazo e a nossa possibilidade de ver o lucro sendo aumentado se o mercado continuar o movimento? É exatamente nesse ponto que nós temos a essência da técnica dos múltiplos lotes. Eu não preciso vender 100% da minha posição aqui por volta de 16. Eu posso vender a metade dessa posição, uma fração dessa posição. Pois nesse caso eu já vou estar garantindo algum lucro, e mesmo que o mercado venha a cair até o ponto de stop, se eu mantiver o stop aqui na zona de 13,80, mesmo assim, se o mercado cair até ali, eu já vou ter garantido algum lucro na operação. Então, a técnica consiste em realizar parcialmente lucros quando o mercado atinge algum objetivo de prazo menor e manter uma posição remanescente para uma movimentação mais longa naquela direção que o mercado está se movimentando. Observem que em seguida o mercado produziu a correção, que acabou sendo um pullback do rompimento da congestão, e se eu não tivesse feito nenhuma venda, não tivesse encerrado nem parte da minha posição, eu estaria praticamente no empate, não estaria mais com lucro nenhum. Por que é importante garantir lucros assim que o mercado faz alguma movimentação? Porque nós não sabemos, como comentamos no primeiro momento, que a próxima barra vai nos reservar. O futuro é incerto. Eu não posso deixar que uma operação que esteja no lucro vá para o prejuízo. Eu preciso colocar pelo menos parte desse lucro no meu bolso. E é exatamente por isso que eu utilizo essa técnica de múltiplos lotes. Então, a ideia é entrar na operação e sair parcialmente da operação assim que um objetivo de curto prazo é alcançado. E manter o stop na posição inicial, e assim que o mercado produzir algum fundo claro, nós podemos novamente ajustar o stop da posição remanescente.